Sejam bem-vindos mais uma vez a essa casa de luz, essa casa de acolhida. Agora os tempos frios vêm chegando e a gente precisa cada vez mais de acolhida, né? Não só física como espiritual, né? E falando em tempos, quando a gente pensa sobre o que nós vamos falar aqui, a reflexão, falando em tempos, a gente vive um tempo hoje de muito consumo, né? Uma sociedade que consome muito, tanto materialmente quanto informações, né? As informações estão ao tempo todo disponíveis. Acontece uma coisa do outro lado do mundo, a gente já fica sabendo. Então, isso tem o lado bom e tem o lado ruim, como todas as coisas, né? Tem a sua dualidade. Então, pensando no que nós consumimos e no que nos consome, porque muitas vezes esse nosso consumo excessivo de notícias, de informações, de vibrações, nos desequilibra, né? E o desequilíbrio nos leva a situações que não são tão boas quanto nós gostaríamos. É muito importante que a gente consiga manter uma mente equilibrada. E no mundo que nos convida hoje aos desequilíbrios, isso cada vez se torna mais difícil, mais complicado. Então, a questão do consumo em si, hoje a fala sobre esse consumo é muito mais sobre o que nós temos consumido de notícias, de sentimentos, o que nós temos vibrado nessas notícias, nesses sentimentos. Se a gente vibra com uma notícia ruim, uma tragédia que acontece, ou se a gente ora para que aquela notícia ou que aquela situação não seja tão ruim assim. Porque, por incrível que pareça, tem pessoas que vibram com situações ruins, com dificuldades, com guerras, com mortes. Então, isso acaba gerando um desequilíbrio muito grande, né? Porque a situação já é caótica e com pessoas que às vezes não estão ali vivendo aquela situação caótica, mas que estão torcendo para que aquela situação seja cada vez mais caótica, realmente vai ficando, né? Nós estamos passando pela transição planetária, a gente já sabe disso, que o nosso planeta vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, onde talvez essas situações caóticas, talvez não, essas situações caóticas elas não vão mais existir da forma que elas existem hoje, porque elas precisam, né, no mundo de provas e expiações ainda acontecer. Então, quando a gente está em pleno vapor de uma transição, a gente sabe que esses escândalos vão acontecer, né? Esse caos se dá também por causa disso, para que a gente possa escolher, né? Se a gente vai vibrar com o caos ou se a gente vai mudar a nossa sintonia, a nossa vibração. Então, é um momento limítrofe da travessia do nosso planeta, onde a regeneração nos inflama esperança e nos lembra que o tempo da reforma é hoje. Nesse momento de travessia, algumas situações são mais agudas, porque precisam ser, para que possamos escolher trabalhar no bem. Esse trabalho que surge como uma pequena sugestão mental. As sugestões mentais, elas estão a todo tempo nos surgindo, né? Tudo nasce do nosso pensamento. Tudo nasce no nosso pensamento e do nosso pensamento. Então, nós temos diariamente muitas sugestões mentais. Algumas que nós levamos adiante, colocamos energia nelas, e algumas que nós não levamos adiante e deixamos ali só no pensamento para uma outra hora, para um outro momento que às vezes acaba não acontecendo.
Então, quando nós temos essas sugestões mentais positivas, o ideal é que a gente tire isso só do nosso pensamento e coloque num plano de ação. Por exemplo, eu tenho uma sugestão mental de pedir desculpas a alguém que eu tenho um conflito e de encerrar aquele conflito. Porque geralmente quem está nos intuindo isso são os bons amigos espirituais que querem a nossa elevação, o nosso melhoramento, né? É bem fácil de nós discernirmos quem nos intui e quem quer que nós tenhamos aquele pensamento. Da mesma forma que quando nós temos um pensamento menos nobre, a gente sabe quem se alegra desse nosso pensamento menos nobre e quem está vibrando junto com a gente naquele pensamento menos nobre. E sabendo que esses pensamentos viram, se materializam, né? Que nós podemos, que os espíritos, eles muitas vezes eles plasmam aqueles pensamentos, ou seja, eles dão forma àqueles pensamentos, que a gente sabe que tem muitos espíritos que às vezes aparecem para as pessoas que conseguem vê-los numa forma muito feia ou numa forma muito bonita, né? Irradiando muita luz ou trazendo aquele sentimento de muita dor. Então, dessa mesma forma, quando a gente tem um pensamento positivo, essas vibrações, elas vibram naquela luz. E quando a gente tem aquele pensamento ruim, elas vibram talvez naquela dor. Então, quando nós temos esses pensamentos relevantes, pensamentos que nos fazem evoluir, nos tornam uma pessoa melhor, nos tornam uma pessoa mais evoluída, é a eles que a gente deve conservar e inflamar, né? Uma pergunta que eu me fiz e que eu coloco para vocês hoje é que o que nós podemos pensar? Que uma pessoa que só consome notícias ruins, que está sempre consumindo fofoca, passando essa fofoca adiante, que nem sabe às vezes se isso é real, ou, né, sabendo que às vezes não tem a menor necessidade de propagar, de aumentar aquilo, ainda assim continua propagando e aumentando. Propagando tristeza, vibrando só na tristeza. É possível que esse solo mental seja um campo fértil para bons pensamentos? Ou será que esse solo mental que só vibra tristeza, que só assiste notícia ruim, que só se alegra da desgraça alheia, é um solo fértil para produção de mais tristeza, de mais sentimentos ruins? Eu acho que muito facilmente a gente consegue responder essa pergunta, né? Que quanto mais fértil o nosso solo for para produzir bons pensamentos, também mais a gente vai atrair aqueles irmãos que querem a nossa evolução, né? Tem um ditado que é assim, diga quem tu andas, com quem tu andas, que eu direi quem tu é, ou alguma coisa assim. E a gente pode dizer assim, na visão espírita, né? Na visão espiritual. Diga o que pensas, que eu direi quem anda contigo. Porque quando a gente pensa e vibra coisas boas, bons sentimentos, geralmente a gente está bem acompanhado. E da mesma forma, quando a gente vibra coisas ruins, sentimentos ruins, também estamos acompanhados daqueles irmãos que vibram esse mesmo sentimento, né? Então, se nós formos vistos pelos nossos pensamentos, que somos, né, no mundo espiritual, nós somos vistos pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações, né? Não vamos perguntar em qual faculdade nós fomos formados, não vamos perguntar quantos diplomas a gente tem na parede, eles vão nos perguntar o que nós pensamos e o que nós agimos no bem, né? O que nós pensamos eles já sabem, o que nós agimos também, mas essas são as nossas obras, né? Haroldo Dutra, em uma explanação, nos esclarece que o nosso psiquismo não foi feito para trabalhar com ódio, mágoa,
Então, toda vez que eu ajo com violência, com raiva, alimentando esses sentimentos, o nosso corpo físico cria uma atmosfera propícia, um ambiente hostil, onde muitas enfermidades se criam. Células alteradas, invasores oportunistas, aproveitam-se para gerar transtornos e doenças. Nós fomos criados pela inteligência suprema para operar no amor, para operar no equilíbrio, no respeito, na responsabilidade. Há prejuízo ao outro, mas há muito maior prejuízo próprio. A prática repetida do mal enlouquece. Então, ele fala nessa explanação que realmente a prática repetida de atitudes no mal, na desinformação, no desequilíbrio, acaba levando a criatura ao enlouquecimento, né? Porque aquilo é como uma dose diária de veneno que é tomada repetidamente por 1 ano, 10 anos, uma vida inteira, que não pode levar a nada mais, nada menos do que o enlouquecimento, do que a perda da razão. Vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, Jesus já dizia isso, né? Que a gente precisava adotar uma prática de mudança de comportamento. A partir do momento que nós identificávamos aquilo que nós precisávamos mudar, ele não nos julgava pelos nossos erros, mas ele dizia que a gente deveria mudar esse comportamento, mudar essa atitude. Que o novo dia, a nova página em branco, estava ali como oportunidade de mudança das nossas atitudes. E que cabia a escolha de não pecar mais, de não cometer aquele equívoco, para que coisas piores não nos acontecessem, no sentido, eu acho que até da nossa própria consciência, né? Que hoje a gente sabe que o nosso céu e o nosso inferno estão na nossa consciência. Quem nos cobra é o nosso travesseiro, muitas vezes, é a nossa tranquilidade de poder deitar e descansar, ou de poder sentir a paz e estar em paz, é a nossa própria consciência desperta. Se nós não temos ela desperta, ou se nós não atentamos muito para isso, a gente não vai ser cobrado aqui. A gente vai ser cobrado de uma outra forma em um outro momento, quando nós pudermos despertar para isso. Mas quando nós despertamos essa consciência, é ela mesma que nos cobra não só sobre os atos, mas sobre os nossos pensamentos. Tudo que criamos materialmente primeiro nasceu no nosso pensar. O universo existiu na mente divina antes de existir concretamente. Onde nascem os sentimentos prejudiciais, raiva, mágoa, tristeza, vingança? Quando lembramos daquela aquela situação que nos causou esses sentimentos, nós remoemos aquela dor, né? Revivemos aquela tristeza. Nós estamos cultivando no nosso solo mental aquele sentimento, né? E aí se diz que aquele sentimento é muito mais difícil de combater do que combater aquele pensamento inicial. Porque quando a gente combate aquele pensamento inicial, redirigindo esse pensamento para outro local, é como se a gente tivesse com um balde cheio de tinta e essa tinta fosse esse pensamento. É muito mais fácil cuidar dessa tinta, colocá-la no lugar adequado, fazer o que ela tem que fazer, do que a gente limpar depois toda a sujeira daquela tinta impregnada e derramada no chão, que seria o nosso sentimento. Então é muito mais fácil nós pegarmos o pensamento inicial e reconduzir, por exemplo, não ficar rememorando uma mágoa, uma tragédia, uma violência, do que depois que nós já alimentamos todo aquele pensamento e nós já estamos sentindo aquela mágoa, aquela violência, aquela tragédia, dá muito mais trabalho de limpar tudo isso da nossa casa mental. Então, nós conduzirmos esse pensamento e substituí-lo quando ele inicia a se criar dentro da nossa mente, é
é um trabalho diário, assim, né? Porque às vezes a gente cria situações e pensamentos que nem são uma lembrança, às vezes são histórias que a nossa mente cria que nem existiram, né? Quando nós somos ansiosos, por exemplo, a gente tende, falo porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, estou trabalhando na minha mente isso, mas a gente tende a criar histórias que não existiram com um final muito trágico. A pior de todas as situações a nossa mente elabora. E a gente começa a pensar como é que a gente vai lidar com aquela situação que é inventada pela nossa mente, que nem existiu. Então, olha o esforço e o trabalho que a gente precisa muitas vezes, depois de um cenário muito criativo que a gente elaborou na mente, de uma situação trágica que nem aconteceu, e resolver aquela situação trágica. Então, essa palestrante que eu ouvi essa fala e que me fez refletir muito sobre isso, ela falava que realmente é muito mais trabalhoso combater o sentimento já imposto ali. É muito mais fácil a gente combater inicialmente aquele pensamento. Dizer, não, eu não vou pensar sobre isso, isso não me fere mais. Fazer um acerto de contas com o passado, com as situações, dizer, não, isso aqui me fez crescer em tal ponto, me fez ver essa situação de forma diferente e deu. Eu não quero mais alimentar essa raiva, eu não quero mais alimentar essa angústia, eu não quero mais alimentar essa ansiedade, eu não quero mais. Substituir esse pensamento por outro pensamento, ou se esse pensamento persiste, substituir ele por uma prece, né? Por uma prece que a gente consiga se concentrar. Quando ainda assim a gente não consiga se concentrar numa prece, que a gente vá fazer algum trabalho manual que nos faça nos concentrar em alguma coisa boa, né? A gente estava falando sobre isso no estudo. Algum trabalho manual que nos faça, por exemplo, mexer com a terra, desenhar, uma leitura, algo que nos tire daquele foco, daquele pensamento. Que a gente vai educando a nossa mente para que quando aquele pensamento surja, a gente já consiga domar ele. E eu acho que à medida que nós vamos fazendo isso, com o passar do tempo, a nossa mente entende que aquele pensamento, ele já, a gente já não alimenta ele. Então, com o passar do tempo, ele não vai mais surgir. Eu lembro que a Eliane contou uma história uma vez que ela tinha um sonho de um animal que ela tinha medo. E aí ela sonhava repetidas vezes com aquele animal que ela tinha medo, né? E uma hora ela entendeu que ela não tinha mais medo daquele animal. E o sonho começou a diminuir, a parar de vir, porque ela não alimentou mais aquele medo, ela entendeu que aquilo não era necessário, que aquele medo, ela aprendeu a viver. E a palestrante falou que ela tinha, que tem muitas pessoas que fazem carteira de motorista e tem muito medo de dirigir. E aí ela raciocinando sobre esse medo, ela pensou que talvez aquilo fosse... Ela disse que era uma coisa que ela cultivava, então ela sentou na frente do espelho e ela disse, olha, eu realmente tenho dificuldade de dirigir, eu sou meio barbeira, dirijo muito rápido, muito devagar. O que realmente pode acontecer? Sendo que eu dirijo um pouco devagar, eu me desloco só dentro da minha cidade, eu sou cuidadosa, mas eu dirijo mais devagar do que eu deveria. O que isso realmente pode acontecer? A partir do momento que eu admito para mim que eu tenho essa dificuldade e talvez, ela fez uma brincadeira, ela disse, talvez eu possa atropelar uma tartaruga pode me atropelar, mas é o máximo que poderia acontecer dentro daquele medo que eu tinha. Então,
aquilo vai deixando de ser importante, vai se tornando menos importante à medida que a gente alimenta menos aquilo, que a gente dá menos importância para aquilo. Esse pensamento ruim é como um veneno que tomamos, uma dose todos os dias. Se fizermos a lógica inversa, se vimos que nosso pensar cria o físico, o que o físico, o material, nos cria? Coisas que trazemos da nossa família, por exemplo, hábitos, né? Hábitos ou vícios, né? Que a gente traz da nossa criação, enfim. Por exemplo, a minha casa, a minha casa sempre foi bagunçada, a casa da minha família sempre foi bagunçada. E por ter crescido assim, eu tomo isso como uma regra e sigo deixando aquele ambiente bagunçado, sujo, desorganizado. Aquele ambiente, dessa forma, vai propiciar o quê? Se eu pensar do físico para o mental, se eu pensar nesse ciclo do físico para o mental, esse ambiente provavelmente vai ser um ambiente que não vai ser, não necessariamente que vai ser um ambiente que cultive energias ruins, mas pode ser um ambiente mais propício a isso, né? Quando a gente está num ambiente sujo, quando a gente está num ambiente desorganizado, mal cheiroso, né? Da mesma forma, quando a gente está num ambiente que pode ser o mais humilde das casas, dos ambientes, que está limpinho, organizado, que está com uma florzinha que colheu no jardim lá, enfeitando. Então, da mesma forma, o nosso físico da nossa mente. Quando nós escolhemos cultivar no nosso ambiente físico, fazer desse lugar que nós estamos, por exemplo, do nosso ambiente de trabalho. Pode ser que o ambiente que eu trabalhe seja um ambiente mais pesado, mais difícil, mas se eu escolho que dentro daquele ambiente eu quero trazer beleza e eu quero trazer leveza, eu posso fazer isso, né? Eu posso colocar uma flor na minha mesa, eu posso fazer uma prece antes do meu trabalho, eu posso ser gentil, né? Eu não preciso, porque o meu ambiente é hostil, eu também ser. Porque vai muito de nós, como a gente também estava falando hoje, não do ambiente, porque é mais fácil a gente culpar o ambiente do que mudar a nossa forma de agir. Porque o ambiente pode ser a minha bengala para eu dizer, eu não faço isso bem porque eu faço em tal lugar, ou eu faço desse jeito porque aqui todo mundo faz desse jeito. Eu sou mal educado porque aqui todo mundo é mal educado. Eu sou ignorante porque aqui todo mundo é ignorante, né? Então, não, a gente não precisa usar isso como desculpa. A gente pode fazer diferente. Então, eu vou ler uma parte de um livro que fala muito sobre isso, que é o Médico Jesus, que ele é um livro de parágrafos curtos, diários, que nos ensina a ter uma mente curativa, né? Que é uma mente saudável, né? Uma mente que é um solo fértil para bons pensamentos e boas ações. O capítulo se intitula Mente Curável. A ideação da transformação interior, com a consequente mudança de atitude para a constante edificação pessoal, torna-se eficiente em psicoterapia, por modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar-se, alterando as estruturas das partículas celulares, que em si encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde. Bezerra de Menezes. Crie cada vez mais paisagens mentais alegres, otimistas, saudáveis.
Na mente pessimista está a maioria das nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como duas pessoas que gostariam de morar com você e que têm gostos muito diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia casa limpa, arejada, enfeitada de amor e paz. Existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza, algo permanente e, portanto, com reduzidas chances de cura. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Quem é, permanece. Quem está, deixará essa condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga, eu sou doente. Diga apenas, eu estou doente. É na mente que fazemos essa diferença. A pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim, como se a doença fosse a pele que revestisse seu corpo. Ela cria toda uma atmosfera enferma, pois se comporta como doente. Veste-se como doente, fala como doente e pensa como doente. Diria que nesses casos os prognósticos de cura são impossíveis se a pessoa não mudar a percepção da enfermidade em sua vida. O ambiente que criamos em nossa mente definirá nossas chances de cura ou manutenção da enfermidade. Vamos arejar nossa mente com otimismo, boas conversas, boas companhias, leituras edificantes, música agradável, ideias fraternais e muito bom humor, pois com isso a saúde residirá conosco. Toda ajuda espiritual em favor da saúde depende da existência de um ponto de contato entre nós e as forças divinas. Nas curas que realizava, Jesus nunca prescindiu de um mínimo de colaboração dos enfermos. Ele exortava a todos que o buscavam o exercício da fé e a necessidade de uma conversão de vida. A providência divina jamais nos favorecerá com alguma cura sem que perceba em nós o brotar das sementes da transformação interior. É preciso haver alguma ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina. Um ponto em comum que nos ligue por semelhança às forças curativas. Deus é o auxílio constante. Exatamente nesse instante, Ele o inunda de energias amorosas aptas a curá-lo. Mas será que já nos colocamos em condições espirituais para recebermos a cura? É uma pergunta, né? E a cura, não necessariamente a cura do corpo físico, às vezes da doença, porque nós vamos desencarnar, todos nós de alguma forma, né? Mas quando a gente entende o intuito dessa dificuldade, o que aquilo quer nos ensinar, eu acho que fica até mais leve, né? Nós fazermos um tratamento, nós irmos atrás de recursos e buscarmos também pensar naquilo que já foi dito aqui muitas vezes, mas que vale ressaltar que a nossa mente tem um poder criador. Então, quando a gente usa um recurso, por exemplo, um medicamento, que a gente coloque as nossas energias naquele medicamento, as nossas boas energias, que a gente pense, olha, bons amigos espirituais, Jesus, Deus, que esse medicamento ele possa ser curativo para aquilo que o meu corpo físico precisa, que essa leitura possa ser curativa para aquilo que o meu corpo físico precisa, que esse profissional que vai me tratar esteja com bom pensamento também quando eu vou a um tratamento, que eu esteja vibrando bons pensamentos, quando eu vou numa consulta médica, que eu vibre que aquele profissional que vai me atender esteja amparado pela espiritualidade amiga, que os seus mentores também possam estar ali, o intuindo conhecimentos, bons conhecimentos. Então, tudo nasce do nosso pensamento. E o nosso pensamento nasce muitas vezes daquilo que nós consumimos e daquilo que nos consome. Então, que nós estejamos despertos a consumir mais informações
boas informações edificantes, boas notícias, a sermos também filtro das notícias que passam por nós, sabendo que nós não necessariamente precisamos levar adiante notícias que não sejam ruins, notícias que sejam ruins, aliás. Que a gente use esse nosso filtro, né? De ver que aquilo talvez pode parar em nós, não precisa seguir adiante, se não for bom. É isso que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês e essa reflexão que eu digo de minha experiência própria, que vale a pena, às vezes a gente pensar, não, isso é bobagem, isso não, mas é uma mudança realmente muito grande quando a gente escolhe os nossos pensamentos. Eu acho que vale a pena a gente tentar. Que assim seja. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais esse companheirismo, esses irmãos que por aqui passaram nesta noite. Cada um de nós possamos nos sentir abençoados, iluminados e termos um bom retorno a nossas lares, junto da família, com todo o amor, sentirmos mais leve o nosso coração. Pai nosso, Que estás